começo da semana, ela pediu pra eu falar algo, deixar alguma mensagem. E eu tava pensando no que falar, até porque eu não sou casado. Mas, pensando no que falar, eu pude refletir um pouco sobre a vida. E refletindo um pouco sobre a vida, eu refleti sobre os ciclos da vida. Afinal, o ciclo principal da vida que a gente tem, que todo mundo sabe, é o quê? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Porém, nesse caminho que o ciclo é entre nascer, crescer, reproduzir e morrer, a vida, ela não é apenas uma linha reta. Eu vi uma frase no Instagram, alguns meses atrás, inclusive até salvei até hoje, que dizia assim: a vida é como uma montanha-russa, cheia de emoções e ao mesmo tempo cheia de altos e baixos. Vai ter momentos na nossa vida que a gente vai estar subindo, que parece que a gente não vai chegar ao topo, mas de alguma maneira chega. E vai ter momentos também que em um loop vai parecer que está tudo de cabeça para baixo. Vai ter momentos que vai parecer que está tudo tão divertido e perigoso, porque de um momento para o outro tudo começa a despencar. E foi sobre isso que eu comecei a refletir. Mas quem tem Bíblia no celular, de alguma forma eu queria convidar para abrir comigo. A gente vai abrir aqui em 1 Coríntios 13, uma passagem bem conhecida. Primeira Coríntios 13, a gente vai ler apenas um versículo, que é o versículo 8. E o versículo 8 de 1 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, pelo menos na minha versão, diz: o amor jamais acaba. Tem algumas versões que vai dizer que o amor ele não tem fim ou que jamais termina. O amor é eterno, ou seja, não tem fim. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. E quando eu comecei a refletir sobre ciclos, sobre fases, esse versículo veio à minha mente, e quando tem tudo a ver com casamento, porque ele diz assim, olha, o amor é eterno, mas havendo profecias, cessarão. E havendo línguas, desaparecerão, pois a única coisa que irá restar para a eternidade é o amor. Só que o amor de Cristo, ele é diferente do amor aquele que o mundo ensina. Porque o amor que o mundo ensina não é amor, o mundo ensina paixão. E paixão, por mais que até que parece que é parecido, na verdade é algo bem distinto um do outro. Paixão é aquela coisa, eu creio que todo mundo já sentiu. Paixão é aquela coisa de olhar para alguém, de não tirar aquela pessoa da cabeça, de aquela pessoa dar um arrepio para você. E meu Deus do céu, parece que está vivendo um dorama, flutuando nas nuvens. Só que aí é que está o problema, porque a paixão, ela dá do dia para a noite de forma intensa, mas da mesma maneira que ela dá, ela some. Mas o amor de Jesus, o amor que ele veio ensinar, o amor de um casal, que a Bíblia diz, é diferente de paixão. Porque o amor, vai dizer assim, em outras definições de amor, vai dizer, o amor, ele é paciente. O amor, ele tudo suporta. O amor, ele se alegra com a verdade. E eu posso dar outras definições aqui do que é amor com base na Bíblia. Tanto que a gente pode passar aqui a noite inteira falando sobre as definições de amor. Mas o amor que Jesus ensina é diferente do amor que o mundo ele dá. O mundo ele ensina paixão. Deus ensina o que é o amor de verdade. E o amor de verdade, como a gente leu, ele é eterno. Como é o seu nome, irmão? Edilson. Como na versão da Bíblia do Edilson diz, o amor ele é eterno. Mas aqui eu comecei falando sobre ciclos e fases. E o que é que isso tem a ver com casamento? O que é que isso tem a ver com amor? Eu comecei aqui dizendo que a nossa vida ela é um ciclo eterno. Mas entre o nascer, o crescer, reproduzir e morrer, nós temos várias histórias que agora elas começam a ser escritas. Nossa vida não é simplesmente uma linha sem emoções, não, pelo contrário. São nesses momentos que a gente vai ter nossos altos e baixos, nossos desafios, nossos momentos de vitória, nosso momento de comemorar, mas também o nosso momento de chorar. Mas aí é que está o porém. A Bíblia, como o nosso pastor aqui, ele disse assim, ele vai dizer, olha, não é bom que o homem viva só. Então aí que está, porque na nossa vida, que nós escrevemos por histórias, por nossas linhas da nossa vida,
A partir do momento existe um homem escrevendo a sua vida do seu jeito. E do outro lado existe uma mulher escrevendo também a sua vida, mas a partir do momento que Deus une, a partir do momento que eles decidem se unir, não existe mais um homem escrevendo a sua própria vida. Não existe mais uma mulher escrevendo a sua própria vida. O que existe é os dois que agora são um só. O que existe eram duas histórias distintas que agora é apenas uma história. O que existe eram propósitos distintos um do outro, mas que agora é um só propósito. Então nesse dia, um dia especial, guarde bem essa data no coração de vocês, 5 de junho de 2025, porque nós estamos celebrando aqui. Nós podemos não estar dentro de uma igreja, templo, entre quatro paredes de uma igreja, mas se nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus primeiramente, porque eu creio que Ele é o noivo principal, Ele está aqui presente. Então nessa data maravilhosa que eu peço para vocês guardarem, é que mais um capítulo ele começa hoje, independente daquilo que passou. Mas a diferença é que agora não existe mais o Lécio trilhando seus próprios caminhos. Não existe mais a Mara trilhando seus próprios caminhos. O que existe são os dois que agora são uma só carne. As duas histórias que agora elas se unem e se tornam uma só história. Eu estou quase encerrando já. Não falei no começo, mas ia prometer que ia ser rápido, mas eu estou quase encerrando. Mas entre as promessas que nós fazemos na nossa caminhada, o que hoje nós estamos vendo aqui, celebrando a união em nome de Jesus, primeiramente, é que guarda essa data no coração de vocês, porque é importante. Já disse, repito, 5 de junho de 2025. Porque é nessa noite, porque é nesse momento que promessas são feitas. E quando eu falo de promessas, eu não me refiro apenas às promessas de Jesus. Porque Jesus, ele promete, amém? Jesus, ele promete uma vida eterna, mas além da vida eterna, enquanto nós estamos aqui, ele diz assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que nós colocamos Deus em primeiro lugar, o restante ele apenas acrescenta. Mas não é apenas essas promessas que eu estou falando. E sim as promessas dentro de um casamento que é feito um para o outro. E nessa caminhada, que agora vocês dois vão fazer como uma só carne, como uma só história, entendam, vocês não estarão mais sozinhos. Quando vir as dificuldades da vida, vocês têm um ao outro. Quando vir momentos de choro, momentos de tristeza, vocês vão ter um ao outro. E quando parecer que não tem mais esperanças, quando parecer que não tem mais caminhos, pode olhar para o lado, vocês terão um ao outro. Eu estou falando isso porque é muito fácil chegar aqui num momento como esse e falar assim, que só vai ter coisas boas. De fato, isso é o que nós desejamos. Mas a gente sabe que na vida, da mesma maneira que tem coisas boas, também tem as suas dificuldades. E é fácil estar todo mundo unido, reunido, quando a vida está boa. Difícil é quando chega no momento de dificuldade, que a gente olha para o lado e ali reconhece quem é quem de verdade. Então que nessa noite o ponto principal onde eu quero chegar, que são as promessas não apenas de Deus, mas as promessas que também foram feitas um para o outro. Não é à toa que nos votos de casamento eles vão dizer assim, na saúde e na doença. Me ajudem porque eu não sou casado. Diz mais o quê? Na alegria e na tristeza. Na alegria Na tristeza. e na tristeza. Mais o quê? Até que a morte nos separe. Mas tem uma coisinha antes. É na prosperidade e Na riqueza e na pobreza. na riqueza e na pobreza. Já vai ensaiando, viu? Então, mas que todas essas promessas elas possam se cumprir. Inclusive a última. Porque o capítulo que começa hoje, nós oramos todos os dias para que se cumpra a maior promessa de um casamento. Que não é, por incrível que pareça, não é prosperidade, mas que todos querem isso. Que não é apenas alegria e uma vida fácil, mas que todos querem isso. Mas a maior promessa de um casamento, ela é até que a morte os separe. Porque pode estar na alegria, na tristeza.
na vitória e na derrota. Pode estar na riqueza e na pobreza. Mas quando você tem em mente que até a morte os separe, nada pode abalar. Para finalizar, eu sei que o pastor ainda vai fazer uma oração final, mas eu creio que quanto mais oração, melhor. Eu queria convidar só para que a gente fizesse uma oração pela vida da Mara e pela vida do Lécio. Eu queria pedir para que vocês, quem quiser, quem puder, ficar de pé nesse momento, queria pedir para que eles viessem até aqui à frente. E vamos começar a orar. Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento nós estamos aqui como filhos, nós estamos aqui como servos, apresentando, Senhor, e colocando em Tuas mãos os Teus filhos. Pai, que nesse exato momento eles possam entender que histórias que antes eram vividas de forma individual, agora possam ser vividas de forma única. Que o Senhor possa tomar a frente, meu Deus, não só hoje, mas para todo sempre. Que o Senhor possa lhes viver em promessas, sonhos, que o Senhor possa estar escrevendo histórias sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor possa abençoá-los grandemente em todas as áreas de sua vida, meu Deus. É o que te pedimos, te agradecemos, colocamos desde já em Tuas mãos. Que o Senhor possa ser o centro desse casamento, que o Senhor possa ser o centro dessa família, que o Senhor possa ser o centro, meu Pai, desse casal. E que em qualquer momento, seja em momentos alegres, em momentos tristes, que eles possam entender que acima de tudo, eles têm você, acima de tudo eles têm o Senhor, e que eles têm um ao outro, meu Pai. É o que te pedimos, colocamos desde já em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.